Oi, seja bem-vindo ao canal Vivendo de Reflexões e hoje eu quero tratar do assunto sobre o quanto a gente não quer a paz. No último vídeo eu falei que o desejo ele é o centro da nossa mente, no sentido de que ele nos faz escravo muitas vezes, segundo o estoicismo, a filosofia estoica. Por quê? Porque o desejo limita a nossa ação, limita o nosso pensar. E isso faz com que esse desejo domine a nossa vida. Então, a gente fica dependente desse desejo. E o tema paz, por que a gente não quer a paz? Isso é muito nítido, assim, no nosso dia a dia, perceber esse assunto da paz. Porque no nosso pensar, às vezes nas nossas palavras, utilizamos, eu quero a paz. Eu penso em ter a paz. Nossa, eu desejo a paz. Você até fala assim, né? Eu desejo a paz. Mas na verdade você não está, de fato, querendo a paz. Você está querendo o contrário. Você está querendo preocupação, problemas, sofrimento, dor e não a paz. Então, esse assunto é interessante para a gente refletir no nosso dia a dia, na nossa vida, no cotidiano, porque nós, na verdade, estamos rejeitando a paz. Então, por isso que ela não está presente nas nossas vidas. Então, assim, esteja acontecendo o que for nesse momento na sua vida, ou aconteceu no passado, ou você está preocupado com algo que está por vir, ou que, na verdade, é só uma imaginação, porque você não pode afirmar que você tem uma ideia na sua cabeça de que algo está por vir. Nós não somos videntes para isso. Mesmo que você consiga concatenar suas ideias, você não vai conseguir ter essa afirmação efetiva de que aquilo vai acontecer. Então, o futuro, na verdade, é só uma possibilidade que está na nossa cabeça, que é uma imaginação que a gente inventa e é uma preocupação inútil. Tudo isso porque nós estamos a todo momento rejeitando a paz. Então, tudo isso que a gente está imaginando, inventando na nossa cabeça sobre o que vai acontecer, sobre o que já aconteceu e que está acontecendo no nosso dia a dia, tudo isso são apenas imaginação. Essas coisas, elas de fato não vão predominar a nossa existência completamente. No sentido de que se eu não imaginá-las, eu posso continuar vivendo do mesmo jeito. Se eu não imaginar essas coisas, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Mas eu vou continuar vivendo sem a paz, porque eu estou rejeitando a paz, deixando essas outras coisas tomarem conta da minha vida. Então, imagine agora no seu cotidiano, nesse exato momento,
que tem na sua cabeça, qual é a imaginação que vem à sua mente de alguma preocupação, de algum problema, de algum sofrimento que está acontecendo, que aconteceu, o que você pode imaginar que aconteça. Imagine isso agora e você pode constatar que isso é uma imaginação, que você está querendo imaginar isso, sabe? E toda vez que a gente imagina uma coisa, essa coisa traz uma emoção, traz um pensamento, né? Traz uma emoção. E isso vai trazer a sensação no nosso corpo e na mente, porque são simultâneos, são duas coisas simultâneas. Então a gente vai sentir essa afetação que a gente está imaginando em nós. Então assim, como que a gente pode parar com essa paranoia toda na nossa mente e firmar o nosso querer de fato a paz? Como? Você pode ter realmente alguns problemas concretos na sua vida. Problemas de dívida, problemas financeiros em geral, né? Com sentimento de falta de dinheiro, problemas de saúde, problemas de disposição, de falta de energia para viver a vida. Todos esses problemas, tudo isso está por trás do querer, um desejo, que ele pode ser inconsciente ou consciente. Então, como que a gente pode olhar para essas coisas e desistir dessas coisas e, enfim, desejar a paz, querer a paz, escolhendo um instante para isso, para refletir sobre isso e querer a paz, firmar o seu querer na paz. Como que você pode fazer isso? Você pode se concentrar em todos os problemas que você acha que tem. Pode anotar isso no seu caderno, cada um. Pode até colocar prioridade, uma lista de prioridade, qual o problema que para você é maior ou menor. Então você vai anotando isso e vai pesando essas coisas, vai medindo essas coisas. Então, quanto mais você coloca isso no papel, você pensa sobre esses problemas, mais você vai tomando consciência deles e vai percebendo que eles não têm esse peso todo que você dá para eles. Vai percebendo que se acontecesse alguma coisa muito séria, todos esses problemas iriam sair da sua lista, da sua prioridade, do seu peso maior ou menor. Se você olhar para esses problemas que você acha que tem, ou escrever sobre eles e refletir sobre eles, você vai perceber que todo esse peso que você dá para eles não são, esse peso ele não é
isso que ele parece ser. Por quê? Porque se você comparar esses problemas com uma coisa mais séria, você vai ver que esses outros problemas, eles vão sumir. Então, é importante olhar sim para tudo isso que você dá valor, porque isso é dar valor, olhar para isso e poder refletir sobre isso. Para que você não deixe isso guardado na sua mente, simplesmente fale, desabafe com um amigo por aí, ou até mesmo na terapia, sobre isso, mas assim, você tem que olhar para eles num lugar em silêncio. E claro, não podemos descartar a possibilidade de você ter aí na sua vida uma fé em um símbolo que pode ser um santo, um anjo, arcanjo, Jesus, Espírito Santo, Deus. Você pode ter, não podemos descartar a fé que você tenha em alguns desses símbolos. E se você tem, e até mesmo na sua intuição, se você tem fé na sua própria intuição, no seu próprio poder, como espírito, porque nós somos espíritos, sim. Nós não somos apenas mente, corpo e matéria, somos sim espíritos. Então, se você tem essa fé na sua intuição, no seu espírito, você pode sim se abrir para isso e refletir com a sua fé a respeito desses problemas. Você pode parar na sua casa e não parar com um psicólogo, parar com um amigo e desabafar com eles. Você pode parar sozinho, entre aspas, né? Porque se tratando de uma fé que você tenha, você vai parar em nenhum momento na sua casa, sozinho, sem ninguém para interromper, e você vai refletir sobre esses problemas que você coloca tanto peso, tanto valor sobre eles, e vai conversar. Conversar pode ser mentalmente ou até mesmo verbalmente falando, sim, conversar com o seu espírito, com a sua intuição mesmo, assim. Pode-se usar esse termo, intuição, se você quiser, se preferir. E vai olhar para esses problemas. Olha, eu estou dando tanto valor a esses problemas aqui, que eu acho que tem. Mas, na verdade, se você for olhar profundamente para todos eles, você vai perceber que eles não têm esse valor que você dá. Não tem. Eles, na verdade, são vazios, porque são pensamentos que foram inventados por nós. Por isso que eles são vazios. E não faz sentido. Se você for profundamente olhar para eles, você vai chegar a essa conclusão. Então, você precisa mesmo refletir sobre cada um desses problemas e determinar com força mesmo, poder de pensamento, de mente, poder mental, que
quer a paz. Que quer a paz. Independentemente do que aconteça, do que aconteceu e do que pode acontecer. Porque tudo isso está... O que está por trás de tudo isso é o desejo. Ora, se eu desisto dessas coisas, dessa preocupação do que aconteceu, do que vai acontecer, né, do que está acontecendo, se eu desisto disso, só me resta querer a paz. E tem que querer, não adianta. Eu quero a paz. Mas eu queria tanta paz, mas eu não consigo. Não adianta isso. E não adianta também fazer afirmações. Eu quero a paz. Não adianta. Você tem que olhar primeiro para essas coisas que estão impedindo você de querer a paz. Não é nem de ter. Porque para você ter, você precisa querer. Você precisa ter esse sentimento genuíno. Não é um sentimento inventado. Você tem que ter esse sentimento genuíno de querer a paz. E para que isso aconteça, você antes precisa olhar para aquilo que está impedindo a paz. Quais são as barreiras? Que são todas essas porcarias que a gente inventa na nossa cabeça. E que por mais que as coisas sejam concretas, desses probleminhas, né, que a gente inventa. Por exemplo, se é uma doença, se é uma dívida, estão aqui presentes, por exemplo, concretamente, e você está vendo, por mais que você tenha isso de fato na sua vida. Você precisa olhar para eles sem dar valor para eles, sem dar muita realidade, sem levar muito a sério. Claro, você vai fazer o que tem que fazer para fazer. Se for um caso de doença, você vai fazer o que tem para fazer, o que o médico disse, o que indicou, enfim, você tem várias alternativas. E se for uma dívida, você também tem várias alternativas. Você vai fazer tudo o que tem que ser feito. Porém, você não vai dar tanto valor assim, emocionalmente falando. Você não vai dar esse valor emocional para essas coisas, para esses problemas. Simplesmente não vai dar. Não vai dar esse valor emocional. É isso, porque o que está por trás de tudo isso é o nosso emocional, é o nosso querer, que às vezes é inconsciente, de ficar sofrendo por coisas que não vale a pena e enfim, nem o sofrimento vale a pena, né? É nesse sentido a mensagem que eu quero que você receba, tá? Até o próximo vídeo.